Fazer contato com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes e minha solidariedade a toda a comunidade libanesa, né? Também deixamos aqui, já registramos, mas registramos novamente aqui também a nossa solidariedade, Nicoli. Ontem surgiu a notícia de que o governo resolveu se afastar da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados após a saída do DEM e também do PMDB do chamado Blocão. Antes o Bolsonaro trabalhava ali de forma discreta em prol do nome do líder do PP, o deputado Arthur Lira. Como que você viu essa atitude do governo Bolsonaro, Nicoli? Bom, eu diria que o Bolsonaro, o governo, saiu da disputa para a próxima presidência da Câmara de uma maneira formal, mas não informal, né? Os bastidores ainda dão conta de que a articulação do próprio governo com membros mais conservadores, inclusive do PSDB, para a indicação de um nome. Então, tenho a impressão de que o acordo de Bolsonaro para obter o apoio do Centrão envolve também um pouco de um emudecimento, ou seja, deixar o Bolsonaro calado e mudo, né, em torno dessa disputa. Mas óbvio que nos bastidores interessa muito o próximo presidente da Câmara, né, quem será para o Bolsonaro, mesmo porque é função do presidente da Câmara, do Congresso, barrar qualquer tipo de acusação que possa levar Bolsonaro ao impeachment. Então há, sim, de fato, uma manutenção desse jogo político. Ontem à noite, né, alguns noticiários davam conta também, como eu disse, dessa articulação com membros de partidos como o PSDB, como o próprio PP, mas tudo isso fora dos holofotes da imprensa, né? Então, o governo continua assim, de alguma maneira participando dessa tentativa de indicar um nome, mas deixou nas mãos do próprio Centrão e não do próprio governo essa incumbência, né? E a gente lembra, né? Porque as pessoas às vezes podem até perguntar: poxa, mas qual a importância para o governo da presidência da Câmara dos Deputados? Na história recente do Brasil tiveram três momentos aí turbulentos: a eleição do Severino Cavalcante no governo Lula, depois que ele saiu, a eleição disputada ali, que acabou levando Aldo Rebelo à presidência da Câmara contra o deputado Nonô, à época, que representava a oposição, que poderia inclusive causar muitos problemas, até se falava em processo de impeachment àquela altura ali do então presidente Lula. E a eleição de Eduardo Cunha, também uma derrota do governo Dilma, que deu no que a gente sabe que deu. Então, de fato, o governo não pode ficar alienado de uma disputa como essa pela presidência da casa, Nicoli. Exatamente. Fora o fato de que o Rodrigo Maia teve uma posição muito dúbia com o governo nos seus 2 anos, né, que coincidiram com a presidência, aliás, 1 ano e meio por enquanto, né, mas que coincidiu com a presidência do Bolsonaro. Então, as pautas econômicas de Bolsonaro são bem vistas, né, pelo Congresso de uma maneira geral, a flexibilização do trabalho, cortes de direitos trabalhistas e até mesmo uma reforma tributária que tende a prejudicar os mais pobres. Agora, as pautas de ordem política de Bolsonaro não foram bem aceitas por Maia. A gente teve a questão não só das políticas que faltaram do próprio governo federal em relação ao coronavírus, problemas ambientais, entre outros, né? Então, a intenção de Bolsonaro, ao participar, enfim, fora dos holofotes, né, de alguma maneira, dessa disputa, né, para o próximo Congresso, para o próximo presidente da Câmara, exatamente deixar um caminho aberto para que não haja críticas dentro do Congresso à sua imagem, ou pelo menos que um presidente do Congresso esteja de acordo com as suas ações. Então, nessa briga toda que a gente está vendo nos bastidores, tanto o PP quanto o PSD, perdão, o Democratas e o PP saíram, né, dessa base de apoio ao presidente, primeiro para não manchar a própria imagem, né, com tudo que está acontecendo com o coronavírus, e segundo, para conseguir propor um contraponto contra o próprio presidente, né, a fim de promover mais negociações de cargos, etc. E o Centrão criando toda o Centrão que sobrou, né, criando toda uma blindagem
em relação à imagem de Bolsonaro. Tudo isso para obter cargos, verbas, posicionamentos estratégicos dentro dos ministérios. Então vejam que aquela política do toma lá da cá, no final das contas, volta às mãos de Bolsonaro, e esse discurso de que ele agiria não só contra essa troca de favores e contra a corrupção parece ser uma grande balela, né? Ontem mesmo nós vimos o Bolsonaro tentando promover uma espécie de decreto reduzindo o papel do Ministério Público Federal, né? Algo visando exatamente a Lava Jato, a fim de que quem tenha a possibilidade de negociar delações seja a AGU, CGU e o próprio Ministério da Justiça, ou seja, órgãos subordinados ao próprio Bolsonaro, e óbvio que isso interessa muito ao Centrão, lembrando que o Centrão está presente nos últimos grandes casos, né, de escândalos políticos do Brasil, como o Petrolão e também o Mensalão. Aliás, eles são os grandes responsáveis pelo processo de desestabilização política no Brasil. Agora, você falou a respeito da postura do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele que inclusive durante boa parte do governo Bolsonaro parecia que a agenda da Câmara dos Deputados era um pouco independente em relação ao governo, né? A pauta econômica vinha e conseguiam caminhar juntos, mas de resto nem tanto, né? Mas mesmo assim conseguiu aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, tirando alguns excessos, né? A gente pode dizer assim. Agora, como que você vê a entrevista que ele deu essa semana dizendo que não enxerga nenhum crime de responsabilidade por parte do presidente Jair Bolsonaro que justificasse a tramitação de um processo de impeachment? O Rodrigo Maia tenta se equilibrar com os dois pés, um em cada canoa, para ali lucrar politicamente, ao mesmo tempo não atrapalhar essa chamada agenda econômica do governo, Nicoli? Exatamente, né? O discurso, aliás, na entrevista de Rodrigo Maia, a ideia é transmitir à sociedade, ao mercado, uma ideia de respeito às instituições e a ideia de que Bolsonaro não teria cometido nenhum crime. O objetivo é de dar estabilidade política e promover eventuais reformas econômicas que estão no horizonte, né? Apesar de que parte do Congresso não tenha aceitado, né, a ideia de Paulo Guedes da criação de novas modalidades de impostos, ou uma reforma dos impostos, né? Ainda essa ideia não está muito clara. A gente tem também problemas entre Casa Civil e Paulo Guedes, né? A Casa Civil tentando angariar um projeto econômico de cunho mais desenvolvimentista, né? Ou seja, elevando os gastos do governo em operações de obras, né? E tudo mais, enquanto que Paulo Guedes mantém as suas mãos neoliberais longe de qualquer investimento estatal de grande peso para angariar desenvolvimento econômico. Então, Bolsonaro tenta se manter no poder também com discursos dúbios, né? Agradando o Centrão, agradando os mais extremistas à direita, e agora estendendo, de alguma forma, a mão para uma tentativa de diálogo com outros poderes, não só com Rodrigo Maia, mas também com o STF. Então, o que a gente vê é Bolsonaro com um discurso frente à imprensa, que é mas os bastidores parece haver outro tipo de ação. Essa semana, né, a gente teve também uma notícia que saiu na revista Piauí, que dá conta de que nos bastidores, enfim, pessoas que não quiseram revelar o nome, né, mas muito ligadas a Bolsonaro, viram que, aliás, indicaram que Bolsonaro, se eu não me engano, no mês de maio, tentou promover um golpe institucional, né, militar institucional, contra o STF, né, a fim de proteger os seus apoiadores contra os processos envolvendo os discursos de ódio, as fake news e o próprio gabinete do ódio, né? Então, eu tenho a impressão que, enfim, a lei está queimando atrás, né, das câmeras de TV, dos microfones, dos rádios, o que significa dizer que, vejam, faltam quase 6 meses, né, um pouco mais que isso para a eleição da Câmara, mas já se está avisando o ano que vem, né, quando muda o presidente da Câmara, e toda uma reelaboração e reocupação de cargos estratégicos dentro do governo, né? Então é isso que está em jogo, né? Verbas que entrarão ano que vem para a educação, na área da saúde, enfim, entre outros ministérios. Então, tudo isso que a gente tem acompanhado nas últimas semanas em torno do Congresso representam essas brigas, né? Mais por verbas, mais por privilégios do que necessariamente
em nome do desenvolvimento do país. Agora, Nicole, a gente já discutiu aqui, vivemos um cenário de judicialização da política, de politização da justiça, e há pouco tivemos aí o anúncio de que a Força-Tarefa da Lava Jato prendeu o secretário estadual de Transportes Metropolitanos aqui do governo João Dória, Alexandre Baldi, por suspeita de fraudes na saúde. Também foram presas outras 2 pessoas, entre elas um pesquisador da Fiocruz. A gente já conversou aqui, Nicole, a respeito da operação Lava Jato ter voltado à tona, e dessa vez com foco em algumas outras figuras que não o espectro político que ela costumava mirar, e principalmente depois da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Temos ainda um cenário de disputa entre o Procurador-Geral Augusto Aras e também membros da Força-Tarefa da Lava Jato, disputa que a gente diz em termos políticos realmente. Como que você analisa esse cenário para a Lava Jato hoje, Nicole? Bom, o que a gente tem que observar é que desde a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, a Polícia Federal tornou-se mais vinculada à figura do presidente, né? Mesmo com o vazamento da reunião ministerial que a gente teve mais ou menos em abril, isso ficou muito claro, né? De que forma o Bolsonaro pretendia que a própria Polícia Federal estivesse submetida enfim, aos seus desejos, né? E quais são esses desejos? Exatamente minar as principais figuras que fazem oposição ao próprio Bolsonaro. Vejam que a ideia de prender um secretário, né, ligado de alguma forma ao PSDB, ao governo Dória, né, à prefeitura, ao governo, enfim. Então, a Polícia Federal começou a investigar casos que parecem extrapolar a própria Lava Jato, né, a fim de criar todo um chamariz para a sociedade, para a imprensa, uma vez que a Polícia Federal, agindo nos anos passados, criou uma imagem, entre aspas, positiva para parte da sociedade, quando prendeu o Lula, fez operações da Lava Jato. A gente não pode esquecer do famoso, entre aspas, apelidado japonês da Federal, fizeram músicas, sambas, etc. para ele. Então, tudo isso, de alguma maneira, dá a impressão de que há uma caça aos corruptos. Mas vejam que tem surgido casos que a gente conhece pouco. Aliás, no caso desse secretário que foi preso, ele não é uma investigação que diga respeito ao momento que ele esteve em algum cargo atual do governo do próprio Dória, né, ou do Bruno Covas e tudo mais. Mas o fato é que começam a remexer elementos que extrapolam o viés político atual, presente, das dinâmicas que estão correndo hoje, investigando, enfim, qualquer tipo de fagulha, tentando transformar isso num espetáculo, exatamente porque, além de termos eleições municipais esse ano, e que interessa muitos aos apoiadores de Bolsonaro, muitos deles hoje congressistas e possíveis prefeitos, né, eleitos, então tudo isso faz com que a Polícia Federal, submetida ao governo, comece a caçar e a perseguir, eu diria, de alguma forma, opositores de Bolsonaro. Agora, a questão é que tudo está em fase de investigação, né? Precisamos sempre ter em mente, né, assim como a gente já discutiu com o caso do Lula, e independentemente se o sujeito é de um partido conservador ou mais à esquerda, ou liberal e tudo mais, mas que existam provas, né, que os processos sejam claros e que as investigações sejam bem feitas. O ideal é que a Polícia Federal pudesse realizar essas investigações de uma maneira autônoma e independente. E a gente sabe que, desde a eleição de Bolsonaro, essa autonomia tem evaporado, né? Cada vez mais o governo federal tem, de alguma maneira, manipulado cargos que realizam essas investigações. Então, isso é muito mais uma resposta contra os opositores de Bolsonaro, lembrando que o Dória ganhou muita força, né, com uma figura que antes apoiava primeiro o Bolsonaro e depois, esse ano, né, com os casos todos da pandemia, foi uma figura que se tornou crítica a Bolsonaro, de modo que, assim como no Rio de Janeiro, o Witzel, né, e outros apoiadores, etc. Então, a questão é ver se a Polícia Federal de fato está realizando atividades autônomas ou se são submetidas aos desejos do governo federal, o que não pode acontecer, né? Lembrando que desde os governos do PT, ou pelo menos durante os governos petistas, a Polícia Federal foi obtendo autonomia, a ponto que o próprio PT foi investigado pela Polícia Federal.
Isso não deixa de ser saudável para uma democracia, né? Que a Polícia Federal tenha autonomia, mas desde que os processos e as análises de cada caso sejam feitas com base jurídica e não em achismos, né? Isso dentro dos limites do Estado Democrático de Direito e respeitando a presunção de inocência, que nem sempre foi respeitada por algumas figuras políticas, como o próprio governador João Dória, que agora ele fica numa situação difícil. Tem um secretário que é preso pela Polícia Federal. Quer dizer, a gente, de novo, ressalta aqui que é necessário, como você falou, Nicole, investigar, porque, por enquanto, ele é acusado, mas ele sequer é denunciado pelo Ministério Público, mas o discurso de João Dória sempre foi punitivista, sempre foi de apoio à Lava Jato, tanto que quando o senador José Serra foi alvo também de uma operação da Polícia Federal, o João Dória deu uma declaração dúbia, né, durante uma coletiva, falando que acreditava na inocência de José Serra, mas apoiava a Lava Jato. Para ele é importante isso porque ele cresceu à base do lavajatismo. Então essa postura do governador João Dória, a figura dele também acaba ficando em xeque justamente por essa ligação tão umbilical dele com esse movimento punitivista, lavajatista, que agiu, como a gente sabe hoje, fora dos limites do Estado Democrático de Direito, Nicole. Exatamente, né? Eu tenho a impressão que talvez nos próximos anos, né, os historiadores, cientistas políticos e até mesmo a sociedade como um todo tem uma sensação maior de que a Lava Jato ela tem intenções políticas, como sempre teve. Isso a gente tem discutido aqui já há algum tempo, mas isso não fica muito claro enfim, para o grande público, né, o eleitorado mais conservador. Mas, de fato, é um processo de politização do judiciário, da própria Polícia Federal, o que não deveria acontecer. Isso pode ter consequências péssimas para a democracia, né? Inclusive, a gente viu o Bolsonaro fazendo modificações na BIM, né, no Serviço de Inteligência Brasileiro, só que é uma inteligência absolutamente instrumental, né, com o objetivo de promover controle dos opositores. Nós vimos na semana passada boatos, né, provavelmente isso é real, da existência de uma lista do governo com nomes de policiais federais, inclusive militares que têm alguma tendência antifascista, professores também das universidades públicas, né? Então vejam que cada vez mais o presidente começa a equipar os aparelhos do Estado com o objetivo de gerar um Estado controlador, repressor e autoritário. Isso não é um bom negócio para nenhuma democracia. E é um processo gradual, como nós estamos vendo. Isso pode levar à caça, né, de direitos políticos, controle sobre a privacidade e até mesmo um processo no qual a própria democracia venha a desaparecer. Isso médio a longo prazo, né? Então isso é perigoso, é um governo com tendências autoritárias e que tem manipulado, intervindo também sobre as instituições que deveriam ser autônomas, exercendo investigações. Mas investigar é diferente de controle, e o que o governo começa a realizar é um controle sobre a opinião pública, sobre a opinião de seus funcionários públicos, e eles também deveriam dar à sociedade, mesmo aos funcionários públicos, liberdade de expressão, liberdade política. Aliás, isso está na nossa Constituição também, né? E é fundamental para qualquer democracia. Nicole, queria agradecer aqui sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço, bom final de semana a todos. A você também. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.